Boa tarde. Oi, Magali, boa tarde. Bem, a gente continua com o assunto, né, sobre empatia, sensitividade, e esses nomes diferentes, né, que o pessoal dá para essa capacidade humana. Então, vamos em frente? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui mais um. Muito bem. Gostei do link que tu botou, Magali. Achei muito legal. Um site, um achado, aquele site, né? Só sobre empatia. O link está no corpo, né, do grupo. Aí vale a pena dar uma conferida. Achei que foi um trabalho bem cuidadoso, bastante cuidadoso ali. Então, a proposta é falar sobre empatia a partir das questões que a gente tem encontrado, né? Então, o que nós temos encontrado? Nós temos encontrado também representa muito o que a gente entende, né, Magali? É bem interessante. Então, assim, a proposta é a gente apresentar este dom que todos nós temos e que parece que está nesta evolução do ser humano, que não é uma evolução exatamente, como é que a gente diz, uma evolução natureba. Eu vou começar de novo. É uma evolução da espécie humana, não exatamente uma evolução de quem está se trabalhando, né? Oi, Dueli, boa tarde. Não é a evolução, uma evolução assim que, tipo assim, eu escolhi para mim, né? Eu, por exemplo, que descobri que era uma pessoa sensitiva aos 32 anos, né? 30 e poucos anos, ou menos um pouquinho de 32, eu não posso dizer que eu escolhi, né? Então, essa evolução da espécie humana está acontecendo, né? Está acontecendo e a gente está tendo que lidar com ela, né? Eu me lembro que no tempo que eu resolvi mudar a minha vida, o motivo era que muitas pessoas eram empáticas e o pessoal estava colocando no hospício, tá? Porque o pessoal pensava, até a própria pessoa pensava que estava louca, estava vendo coisas, estava ouvindo vozes, estava vendo coisas que ninguém via, né? Então, para mim, assim, lá em 1984, 1986, houve um boom de pessoas desenvolvendo a empatia, se sentindo empáticas, né? Funcionando como empáticas, e não era reconhecido na medicina, o pessoal não estava dando muita. Não dava ênfase para isso, não acreditava que fosse um dom, alguma coisa especial que a pessoa estivesse vendo. A gente sabe que tem questões que fizeram as pessoas desistirem
de falar o que sentiam, desistirem da própria evolução, ou de compartilhar a própria evolução. Muitos pais que gostavam muito dos filhos, coisas assim, recomendavam, olha, não fica falando por aí que tu sente isso, que tu vê aquilo, não sei o quê, isso é perigoso, né? É perigoso por quê? Porque antigamente, se eram mulheres, se considerava bruxas, né? E se queimava na fogueira, porque como é que tu pode dizer que, apesar de Jesus ter sido um empata e dizer para todos nós que nós somos semelhança de Deus Pai, né? Então, que todos nós somos iguais a Ele, que todos nós faríamos tudo que ele fez, o que ele dizia que o ser humano podia fazer, que seria uma evolução da espécie, tá? Então, a gente vem vindo passo a passo mostrando o que a ciência está aceitando, né? Eu coloquei o catolicismo como já aceitando algumas questões, né? E nessas algumas questões que o catolicismo estava aceitando, eram as pessoas falando em línguas, né? Havia vários trabalhos no catolicismo colocando essa possibilidade, digamos assim, de que as pessoas estavam demonstrando um dom divino, um dom que estava na Bíblia, né? A gente já mostrou aqui atrás. Então, o catolicismo começou a aceitar algumas questões assim. Há na religião católica vários trabalhos, né, que não são feitos tão divulgados. Oi, Celinha, tudo bem? Que foram, que não são tão divulgados, mas que a gente, estando lá no meio, sabe que há um jeito de tratar, né, digamos assim, como se estivesse tratando esse lado de dons, né, de dons divinos que está se manifestando nas pessoas, né. Então aí depois eu fui para o budismo, que o budismo é tradicionalmente uma filosofia de vida, não era religião, era uma filosofia de vida, como se trabalhar, como não sofrer, como não adoecer, essas coisas assim. Aí hoje o pessoal chama de religião, né? Mas Buda desenvolveu um tratado de como viver aqui na Terra sem sofrer tanto, como usar a própria energia para cura, né? Como resolver certas questões, como se entender certas questões. Então, o budismo ele já tem muita idade, né? E até hoje vem se demonstrando uma filosofia de vida de bondade, de carinho, carinho consigo mesmo, carinho com o outro. É uma filosofia de vida que não maltrata, não aceita os maus tratos, né? É uma filosofia de vida que vem dizendo, tá, aceita, até o teu erro é útil, né? Até o erro que tu comete é útil para o crescimento da outra pessoa e também para o teu próprio crescimento. Aceita você como você é, aceita a sua função como ela está. Então, a gente trabalhou até aí. Então, no último vídeo, eu falei bastante sobre a sexualidade. Por quê? Porque aqui a gente é filhote do catolicismo, né? Ou de outras semelhantes ao catolicismo, um pouquinho diferentes, mas bastante semelhantes, que pregava sempre o sofrimento, sofrimento, a culpa, né? Então, não conta com o prazer absolutamente nunca. Enquanto cada vez que a gente vai falar de budismo, o budismo está falando, né, de prazer, de virtudes, de sensações boas, que o crescimento é uma sensação boa, o contato com o divino é uma sensação boa. Tudo é orgástico no budismo, né?
E como a base do meu conhecimento, digamos assim, daquilo que eu sou, da minha formação, né, é bioenergética. E a bioenergética, vocês sabem que fala diretamente sobre a energia básica e o desenvolvimento da energia básica. Então, o ser humano é orgástico, né? Então, tudo que você faz, o orgasmo está no meio, né? Então, fecha muito com o que o budismo diz. Então, por isso que eu fiz aquele último vídeo falando bastante sobre a sexualidade, os limites da sexualidade e tudo mais. Então, agora a gente vai entrar numa visão espírita, que eu acho que é praticamente quem mais divulga a empatia no mundo ocidental é o espiritismo, me parece. Se vocês souberem de outra questão, pode falar comigo, tá? Façam daquilo que eu sei, tá? Oi, Cristina, tudo bem? Então, daquilo que eu sei, quem mais divulga a empatia é o espiritismo, tá? Então, o espiritismo é uma questão mal compreendida também, porque me parece que quem fez as bases do espiritismo não quis transformar o espiritismo em religião, né? E ele era uma filosofia de vida também, para entender o quê? Visto que o catolicismo e outras, eu acho que outras religiões também, mas eu não tenho muita certeza, vou falar do catolicismo porque eu sou católica, tá? Que eu sei um pouquinho mais. O catolicismo fez todas aquelas arbitrariedades, né? Contra as pessoas empáticas, contra as pessoas sensitivas, contra os médiums, né? Então, eles faziam tanta judiaria com essa gente que o que acontece? Todo mundo começou a não sentir nada, porque sentir qualquer coisa era pecado, para começar, sabe? Mesmo quando você fazia uma relação sexual, tu não podia sentir prazer. Então, a gente tem a Mary Del Priore, né, que é uma historiadora que faz muita leitura sobre esses manuscritos que tem, porque com o catolicismo, com essa história de o pessoal comungar, fazer confissão e tudo mais, existem muitos registros, né, nas sedes, assim. E isso era feito também não só pelo catolicismo, mas era feito também, tem os ouvidores, os olhadores, ou seja lá o que for, eles faziam registros e mandavam sempre para os reis da Espanha, reis de Portugal, não sei o quê. Na Itália, então, tem coisas que até Deus duvida, tudo registrado, tudo em manuscritos. E a Mary Del Priore, que é uma historiadora, vai lá, lê tudo aquilo e traz para nós os costumes da época, né? Como é que era, o que fazia, o que pensavam. Ela tem trabalhos maravilhosos, gente, vale a pena ouvir os vídeos da Mary Del Priore, que tem no YouTube, né? Para ver os costumes da época. Então, assim, ó, as pessoas não podiam sentir prazer numa cópula, né? Elas não podiam sentir prazer em coisa nenhuma, porque tudo isso era do demônio, né? Então, foi um atraso de vida, foi um investimento terrível contra a sensibilidade, contra olha, veja bem, a inteligência emocional. Então, hoje em dia, graças a Deus, se a gente não regredir, feito malucos de novo, sabe? A inteligência emocional está sendo entendida, aceita, trabalhada, né? Está sendo todo feito esse trabalho em cima da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é sensitiva, ela é a base da experiência. E me parece que o espiritismo nasce numa necessidade científica de estudar uma coisa que estava acontecendo aos borbotões. As pessoas faziam mesas, as pessoas faziam
manifestações físicas de que os espíritos existiam, e esse moço, o Allan Kardec, né, que a gente conhece como Allan Kardec, ele foi lá com toda aquela capacidade que ele tinha científica, estudar se isso era verdade ou não. E confirmava. Ele não aceitava nada que não tivesse confirmação e que não fosse dito por um espírito, por outro espírito, que ele achava que seriam os espíritos mais elevados e que a coisa se repetisse. Então, esta filosofia, que não nasceu como religião, e sim como filosofia, pretendia mostrar que existe comunicação com o mundo invisível, né? E ele deixou todo um manual de muitas perguntas que ele fazia para os espíritos, para um, para outro espírito, e aí vinha com a resposta, e as respostas dos espíritos mais evoluídos era sempre a mesma. Havia um código ético, né? Cósmico, ele é baseado em alguma coisa que a gente chama de pilares, né? Os pilares do espiritismo, né? Vamos ver aqui se eu pego para vocês. Os pilares do espiritismo. Então, eles dizem assim, ó: para ser espírita, 5 pontos devem estar incorporados à alma. São eles: a existência de Deus, e aí eles dizem que Deus é onipotente, eles vão falando o que é Deus, tá? Nessa história, como é que se entende Deus? Tem uma definição de Deus, tá? E que Deus seria uma inteligência suprema, tá? E a causa primária de todas as coisas, tá? Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade da existência, que seria o que eles chamam de reencarnação, tá? Então, assim, que a alma, como ela é imortal, ela renasce, ela corporifica, né? No caso, eles usam o termo reencarnação. E a evolução, tá? Então, eu estou estudando o Espiritismo com uma turma chamada Caville, tá? É um grupo que se manifesta através da internet, através do WhatsApp. Adoro eles, acho que são pessoas incríveis. Eu tive, antes de participar do grande grupo, eu estive com uma pessoa que foi meu professor na Caville, né? E eu cheguei para ele com todas as minhas grandes dúvidas sobre o Espiritismo, né? E conversando com ele, pedi para ele, eu disse para ele: olha, tem uma certa dificuldade com o Espiritismo, né? E aí ele me disse uma frase maravilhosa, né, que eu trago comigo até hoje. Ele disse: o problema não está no espiritismo, sabe? O problema está nos espíritas, né? Que não compreenderam muito bem o que Allan Kardec trouxe, não compreenderam a ponto de colocar em prática o que Kardec trouxe, né, para nós. E é eles que estão fazendo a coisa de um jeito torto. Eu acho que eu tenho uma certa dívida com o Espiritismo pelo seguinte: lá em 1900 e qualquer coisa, que eu comecei a atender as pessoas, né, um pouco de conhecimento de bioenergética, um pouco de conhecimento de budismo, né, que era o que eu tinha à mão, eu não conhecia o Espiritismo, né? E aí chegavam pessoas espíritas para consultar comigo, né? E eu estava oferecendo a minha capacidade empática para funcionar naquela época. E cada vez essas pessoas me chegavam arrastando uma cruz terrível. Eles eram piores do que os católicos, sabe?
porque eles tinham um karma terrível, eles adoeciam, eles entristeciam, eles ficavam deprimidos, eles perdiam toda a força que eles tinham, eles não tinham força física para andar, sabe? E eu perguntava por que estava naquele estado, porque me parecia assim, não me parecia uma entrega, né? Me parecia tipo assim, ó, se eu tenho só que servir o mundo todo e a todos no mundo, então eu tenho que deixar que me peguem tudo que eu tenho, o meu sangue, as minhas forças, a minha inteligência, eu empresto tudo que eu tenho, eu vou emprestando tudo. E eu ficava maluca com aquilo, mas de onde é que tu tirou isso? Por que tu faz assim, sabe? Mas por que tu acha que é certo o outro vampirizar todas as tuas forças? Para que é isso? Não, mas é o meu karma, sabe? É porque o karma está na família, eu estou casada com essa pessoa me leva todas as minhas forças. E, ó, homens e mulheres, sabe? E eu ficava chocada com aquilo ali. Eu digo, não, tem alguma coisa errada, eu não conheço esse tal de espiritismo, mas se ele é assim como está dizendo, sim, tenho certeza, eu já fiz o curso, eu já fiz não sei o quê, eu já li o Pentateuco do espiritismo, não sei o quê. É assim. Então, se é assim, sai fora dessa porcaria rápido. Era assim que eu dizia, tá? Veja bem. E aí, o que eu dizia para ele? Se tu quer... Há quanto tempo nasceu o Espiritismo? Quanto tempo tem? A Leia. Oi, Leia, tudo bem? Quanto tempo tem o Espiritismo? Ah, nasceu em 1700, não sei o quê, uma coisa assim. Ah, eu digo, então eu acho melhor tu ir para o budismo. O budismo tem muito mais tempo de vida, estudou há muito mais tempo a empatia, sabe? E quais são as leis cósmicas, se fosse tu, ia ver o que o budismo está dizendo. Então, chegou um tempo que começou a me incomodar de tanta gente que eu tirei do espiritismo e botei no budismo. E eu disse, putz, gente, mas tem alguma coisa errada. E eu falei com uma pessoa que me parecia bastante equilibrada e que era espírita. E ela disse, tu nunca viu falar do espiritismo? Eu disse, não. Então, eu vou te mostrar o que tem de melhor no espiritismo. E me apresentou André Luiz. Quando eu comecei a ler André Luiz, eu fiquei pensando, mas o quê? Sabe? O que esse moço diz é completamente correto, completamente lindo, completamente equilibrado, mas então por que as pessoas que vieram me procurar estavam agindo do jeito que agiam, baseado no espiritismo? Então, será que isso é espiritismo? Eu comecei a ficar, como boa católica, cheia de culpa. Minha culpa, tirei as pessoas do espiritismo, empurrei para o budismo e coisa assim. Então, eu fiz uma proposta comigo que assim que desse uma oportunidade nas coisas que eu estava estudando muitas coisas, não cabia mais nada, né? Então, eu lia o André Luiz como romance, como literatura, sabe? Porque ele escrevia maravilhosamente bem, as histórias eram interessantes, tinham princípios morais muito legais, eu adorava aquilo. Então, para mim, eu lia André Luiz na hora que eu estava brincando, ou seja lá o que for, assim, né? Que era hora de distração para mim. Então, foi assim que eu conheci o Espiritismo. E depois, mais tarde, as pessoas que me disseram assim, não se trata do Espiritismo, se trata dos espíritas. Por favor, eu tenho tanto amor por essa doutrina e eu não gostaria que tu falasse tão mal dela, dessa forma, porque não é exatamente ela a questão. Então, assim, ó, uma das práticas mais comuns do espiritismo é a mediunidade, tá? Então, se serve de médium, se serve de médium para psicografar, é a palavra, e se serve de médiums para fazer passe, se serve de médiums para cura, para uma questão de cura, de ver o que a pessoa tem, né? Se serve de médiums para desobsessão, e vai ter
outras coisas também, tá? Mas é tipo assim, não pretendo citar tudo que existe no Espiritismo, até porque eu sou uma pessoa que está estudando o Espiritismo, não sei tudo do Espiritismo, tá? Então, assim, ó, a mediunidade ali é praticada de várias formas, né? Então, digamos assim, ó, o que ainda me incomoda, olha só como eu estou evoluindo, nos espíritas, não no espiritismo, tá? Praticamente, quando uma pessoa está sofrendo, o pessoal diz assim, te acostuma, é teu karma. Cara, isso para mim, que vem um profundo estudo sobre a bondade, a humanidade, a doçura, sabe, a moderação que tem no budismo, para mim, assim, ó, eu digo, mas cadê a compaixão? Aí eu fiquei pensando. Muito bem, baixei um celular, não baixei o outro, né? Então tá. Então eu fiquei pensando assim, ó, espera um pouquinho. Como é que é essa história? E aí quando eu comecei a estudar com o meu professor lá do Espiritismo, eu descobri que o Espiritismo não é baseado em causa e efeito, não é a lei de Italião. A lei de Italião era antes de Jesus. Então, por que as pessoas que estão no Espiritismo começam a dizer, é karma, é karma, sabe? Eu penso, eu não posso falar por essas pessoas, eu não sei o que aconteceu com elas, mas elas estudaram, né? Talvez estudaram uma só lei, a lei de causa e efeito, e esqueceram de estudar as outras, tá? Então, assim, no Espiritismo, a caridade, a humanidade, ela é um preceito indispensável, sabe? Quando uma pessoa está sofrendo, né, a gente precisa amparar esse sofrimento. E falam, a Ado, ele está colaborando aqui, ó, falam de karma como se fosse algo negativo, né? Sempre algo negativo, né? Então, assim, ó, não é lei de Italião. Descobri que não é isso que o Allan Kardec diz, tá? Não é isso que o pessoal passa. Eles dizem o seguinte, quando você não entende por que aquilo está lhe acontecendo, você começa a dizer, mas é uma injustiça, mas eu não devia, mas então o que eu deveria fazer? Sabe, se eu não posso fazer justiça com as minhas mãos, eu não posso impedir isso, eu não posso fazer aquilo, então eu tenho só que olhar e deixar que todo mundo faça, eu não vou deixar, sabe? Eu não vou fazer isso. E aí eu fico pensando, e aí, né? Aí eu posso ficar caçando gente que funciona desse jeito. Mas, em geral, as pessoas que funcionam desse jeito, elas não estão querendo exatamente que a gente intervenha, que a gente fale. Elas não estão a fim de ouvir, né? A Doeli falou hoje para mim ouvir e escutar, né? Não me lembro qual é que é a Doeli. A gente ouve, mas não escuta, a gente escuta, mas não... Né? Eu acho que é uma coisa muito louca, assim, o que está acontecendo. Mas, digamos assim, é como os antigos católicos pegaram o catolicismo e adequaram aquilo que eles queriam na vida deles. Imagina, sabe? Se eu disser exatamente, né? E aí, chegar alguém que diz, olha, Jesus falou comigo e disse que você não deve fazer mais isso, sabe? Eu me lembro, acho que foi Francisco de Assis, que chegou no Papa, e o Papa estava muito furioso com Francisco de Assis, eu não sei nem se não foi o Papa que mandou chamar ele, né? E aí eu sei que o Papa levantou a mão para
eu acho que era amaldiçoar o Chico de Assis, e a pedra que ele tinha no anel faiscou nos olhos dele e ele se sentiu incapaz, né, de dizer qualquer coisa contra o Chico de Assis. É uma passagem assim, eu não sei exatamente citar, né? A do Eli: ouvir eu ouço, mas não escuto, mas escuto pouco, né? Escutar é empático. É uma expressão bem interessante, né? Bem bonitinha. Escutar é empático, né? Ouvir eu ouço, mas escuto pouco. Escutar é empático. Então, nesses trajetos assim, que foi do catolicismo, não querendo que houvesse manifestação dos espíritos, quando Jesus vivia no meio de tudo aquela manifestação dos espíritos, João Batista, a mesma coisa, né? Então, começa a oprimir as pessoas de tudo que é natural, e aí nasce o Espiritismo como uma filosofia provando cientificamente que os espíritos se manifestam, sim, aqui no corpo físico. Então, não sei que ideia o pessoal tem do espiritismo, mas ele tem bases científicas, ele foi feito com um estudo filosófico, tá bom? Ele foi feito por um pesquisador que testou cada uma das perguntas que o Pentateuco Espírita é todo baseado em perguntas, né? Então, assim, uma das coisas que acontece é que, se não me engano, eu não quero mentir, então vou dizer, não tenho muita certeza, mas o Divaldo Franco falou uma vez assim, ó, que tem os donos das casas espíritas, sabe? E quando tu chega nesses donos das casas espíritas, eles querem dizer para você que é um empata, que é um sensitivo, que está fazendo uma transmissão de uma mensagem que vem de um mundo que não é físico. Eles querem dizer para ti o que tu pode ou tu não pode fazer. Eu acho que vocês talvez já tenham tido alguma dessas experiências, a gente percebe que tem, mas graças ao bom Deus, é assim, ó, é uma infinidade de gente de boa vontade, tá? Tem um colega meu da Cavile, né? Ele compartilhou comigo uma questão que é sobre dor e sofrimento, né? E eu achei tão interessante a postura dele, porque eu confundia essas duas coisas, dor e sofrimento, né? E aí, aos pouquinhos, vocês vão ver, se vocês forem para um dia tiverem algum interesse em ler o Pentateuco Espírita, vocês vão perceber que lá eles, sabe, separam essas informações todas, né? Para traduzir para a gente assim, para que a gente tenha uma noção exata. Eu vou dizer para vocês assim aqui, não acho tão fácil ler esses livros, né? Porque ele faz uma pergunta, vocês imaginam que ele está mergulhado naquele meio, naquela época, né? Naquela época estava acontecendo manifestação de espírito para tudo que era canto. Então, todo mundo ouvia falar no jornal, ou tinha visto, ou coisa assim. Hoje em dia, quando a gente vê ele fazendo as perguntas e vendo as respostas, talvez vocês tenham um pouquinho de problemas para entender o que ele está falando. Depois que me passou a surpresa do jeito de falar e o jeito de pesquisar, né, eu comecei a compreender, mas nossa, na primeira vez que eu li isso aqui, não me entrou na cabeça. Então, eu acho que a gente, assim, nem sempre a gente tem toda a abertura que se precisa, emocional e intelectual, né, para pegar todo aquele tratado e absorver, tá? Então, eu faço, como eu faço, inclusive, em literatura, tá? Se eu for ler um autor novo, eu primeiro vou pesquisar sobre ele, tudo que foi dito sobre ele, tudo que foi feito sobre ele,
tudo que tem por aí sobre ele. E disseco, tá? Até eu vi em qual opinião, já que não é minha própria, tá? Aí vocês vão dizer, tá, Zuleika, mas quando tu faz isso, tu perde a primeira presença, tipo, o impacto da informação. Eu posso concordar contigo, mas eu posso concordar contigo que eu já sei discernir quando eu não tenho totalmente cérebro para entender uma mensagem tão complexa de um homem tão experimentado cientificamente que faz isso assim. Por exemplo, você pega um artigo que vem da universidade, tá? Tu sabe que aquele artigo ali seguramente é verdadeiro, é fato, eles são baseados cientificamente em fatos. Aí você lê aquilo ali, você não entende never. Aí um cineasta que é um especialista em quê? Em inteligência emocional, vai lá, faz uma releitura e transforma aquilo em filme. E aí você entende, mas é tão simples, olha lá no filme, agora o livro lá é uma complicação. Não, aquele cineasta tem os dois lados do cérebro funcionando muito bem, as duas inteligências deles estão ótimas. Ele só traduz para a linguagem emocional porque ele acha que nós, povo, entendemos melhor. Então, aí eu me baseio em algumas pessoas, tá? Então, assim, eu citei André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier. Aí tem um material do Emmanuel, que eu não sei, eu nunca soube meio discernir quais eram os de Emmanuel ou o que era de André Luiz, tá? Então, assim, a Dodô, que conhece um pouquinho mais, pode citar alguns livros que foram escritos por Emmanuel. Então, assim, a doçura do André Luiz, para mim, é nossa, sabe? Mas sempre que se fala em Emmanuel, se tu quiser aprender de fato, sabe? Sem ter dúvidas nenhuma se está acertando ou está errando, vai lá pegar Emmanuel, sabe? Ele é direto, pimba, sabe? Você pega a mensagem direitinho, cada livro tem assim. Eu já desafiei a Dodô uma vez, né? E depois tem mais uma pessoa que eu conheço que diz que já leu da Zíbia Gasparetto, já leu todos os livros da Zíbia. E aí eu peço para ela assim, puxa, se você já leu, por que não faz uma pequena síntese de todos os livros da Zíbia, né? Qual é o ensinamento que está contido ali? Por que não? Né? Já colabora, bota na internet essas coisas. Se você não sabe botar na internet, pode passar para mim que eu boto na internet e boto a tua autoria, faço tudo direitinho ali, tá? Porque eu acho assim, aquele monte de livro que tem, poucos a gente vê assim exatamente qual é o ensinamento que tem dentro daquele ali. Então, para pessoas que têm alguma dificuldade intelectual, têm alguma dificuldade de entendimento, seria de grande utilidade se alguém fizesse. Eu acho que esse é um serviço até de caridade, assim. Tá? Fazer o resuminho mostrando o que é. Bom, mas aí eu percebi assim, ó, que todos esses livros eles funcionam mais ou menos como se contasse uma história, tá? Uma história que aconteceu em um determinado tempo, tudo bem? Então ele tem o intuito de ensinar alguma coisa para alguém, tá? E então eu senti muita falta de um livro que fosse mais direto para o porque é que mesmo sendo empática, sendo sensitiva, sendo médium, eu não estou progredindo, eu não me sinto progredindo. E por que eu faço tudo o que dizem para eu fazer, né? Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo exatamente a frase certa. Faço tudo o que dizem para eu fazer e eu não estou me sentindo bem. Por quê? Porque a empatia, a sensitividade, ela serve para cá e para lá. Ela não serve só para um lado.
E ela basicamente serve para quem? Para mim. For me. É para mim em primeiro lugar. Sou eu que preciso crescer. E se eu quiser ser uma boa médium em qualquer área, eu tenho que ter princípios morais ilibados. Eu não vou poder ter práticas que podem contaminar, haver uma contaminação vibratória em mim. E aí eu sempre, tudo aquilo que eu transmiti para outra pessoa vai passar por um filtro. Este filtro aqui, ó, eu sou o filtro, tá? Então, assim, a capacidade de eu transmitir a mensagem de um espírito mais evoluído fica trancada na minha falta de evolução pessoal. Então, não, mas eu posso ir para lá e eu posso dar passe, eu posso fazer o que eu estou ajudando. Eu sei que tu está ajudando o melhor possível, não é? É o melhor possível que você está fazendo? Então tá, perfeito. Mas se você não tem os vícios, os espíritos que você atrai, isto não é palavras minhas, tá? Estou falando coisas que eu li no Espiritismo, tá? Os espíritos que você atrai, tudo que você atrai é similar, tá? Então, a vibração, muitas vezes a gente vê assim, ó, médiums maravilhosos, tá? Aqui no Brasil já aconteceu, vocês sabem muito bem, eu não preciso mais para contar para vocês as coisas que aconteceram. Criaturas maravilhosas que fizeram bem para muita gente, que curaram muita gente, mas que não deram atenção para aqueles problemas da sua constituição. Então, vocês lembram que eu falei, chamei a atenção no último encontro do budismo sobre a sexualidade? Cada livro que eu vou ler sobre o trabalho que o médium tem que fazer para fazer uma boa mediunidade, tá lá. A sexualidade é um dos maiores problemas, tá? Que interfere em uma mediunidade. Vocês devem ter ficado sabendo de médiums maravilhosos aqui no Brasil que acabaram entrando nessa frequência da sexualidade e hoje em dia estão pagando um preço muito alto, né? E aí, o que essas criaturas tinham que fazer? Elas tinham que parar e se trabalhar. Gente, se você sabe que tem um vício, tá? Que está atrapalhando a sua vida, vá tratar desse vício. Depois você volta para mediar. Pelo menos o que eu entendi do Espiritismo diz isso. No budismo diz isso. Em qualquer área, na medicina diz isso. Vá se tratar primeiro. Livre-se do seu vício. Depois você vai adiante. Por quê, gente? Porque tu sendo médium, essa capacidade empática, ela é para dentro e para fora. Tá? Eu vou sintonizar com pessoas semelhantes. É isso que vai acontecer. E eu vou ser contaminado também de forma semelhante. Assim como eu vou emanar energia para os demais, eu também vou receptar energia dos demais. Então, por isso que a pessoa fala assim, a pessoa que é médium, ela se cuida, ela não pratica certas coisas, ela procura não se contaminar. A Magali hoje colocou no blog sobre empatas, né? Falando várias coisas sobre empatia e os riscos desta empatia. Aí a Zuleika está falando empatia, mas isso é mediunidade é diferente. O espírito vem e entra em ti e não dá bola para ti. Tu pode ser um medíocre, mas o espírito pode ser muito maior. Eu não sei o que dizer.
eu não sei o que dizer. Eu não sei qual é no Pentateuco do nosso amigo chamado Allan Kardec, que é a base. Eu gostaria de saber onde é que ele diz que tu pode ter todos os vícios e você vai mediar espíritos elevados, sabe? E se vocês puderem compartilhar isso comigo, vocês, por favor, façam, porque eu vou ficar bem, bem feliz. A Dodô diz assim, ó, Kardec não tem casa com donos, são entidades beneficentes. Em Kardec, né, Dodô? Em Kardec, né? Infelizmente, é uma associação, mas a gente sabe que sempre tem alguém que manda na tal da associação, infelizmente, né? Ou tem uma capacidade de liderança, né? Eu soube de uma casa espírita que proibiram os médiuns de falar sobre a Gênese. Porque, segundo eles, as pessoas estão precisando de apoio espiritual, de cuidados, de carinho. Elas chegavam ali sofrendo muito, elas não tinham que estar ali ouvindo sobre a Gênese, qual era o princípio das coisas. Elas precisavam era receber passe, cuidados, amparo e coisas assim, né? O que eu vou dizer assim? Para mim fica um pouquinho complicado, porque muitas vezes o pessoal fala para mim, Zuleika, mas a cura tem que curar essas pessoas, né? Porque assim, gente, eu conheço pessoas de todas as religiões e tradições, né? E do que eu sei, a doença, ela não é, veja bem, a doença, ela não é o problema. Ela é um aviso daquilo que está acontecendo com a pessoa que está doente. A doença não é um problema. Ela é um sistema de alarme, tá? E aonde eu vou, eu fico sabendo disso. Não é que as pessoas não vão te ajudar a te curar, tá? Elas vão. Mas vai voltar, né, amor? Vai voltar, passou 2 dias, a pessoa volta com o mesmo problema. Passou 2 dias, passou 2 meses, a pessoa volta com o mesmo problema. Aí a pessoa faz. Eu achei muito interessante que eu vi um médico falando assim, ó, tem algo errado com essa pessoa, eu me lembro, sabe? Porque assim, ela tinha essa dor do outro lado. Eu operei esse lado e nunca mais apareceu a dor. Agora está aparecendo a mesma dor do outro lado. Então, se um lado não pode falar, o outro lado começa a gritar. Então, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier, né? Junto e aí, no caso, Dodô, eu pensei, não é o Chico Xavier que mediava o André Luiz também? Eu acho que é, né? Eu acho que tem a impressão que é também. E aí a Dodô fala, o Consolador, Paulo e Estevão, Pensamento e Vida, Vida e Sexo. Esse é que que é do Emmanuel, né? Sim, que são livros que o Emmanuel, que foi psicografia, eu não sei se fala assim, né? Vocês podem me corrigir, mas eu acho que foi aí psicografado por Chico Xavier, né? E o espírito que transmitia a informação é Emmanuel. É, muito legal. Eu já li muitos livros e para mim, assim, ó, a Dodô usou a palavra consolador, né? E eu acredito, assim, consola a gente, sabe? Tu começa a ler aqueles livros e eles te fazem, eles são uma caridade, é assim que eu sinto, sabe? Eles te consolam, eles te envolvem numa coisa de amor, de luz, sabe? Eles não são pessoas que vão te dizer assim, não existe justiça cósmica. Existe sim, existe justiça cósmica sim,
sabe? Então, inclusive, na questão da oração, né, que o pessoal diz, deixa que depois eu rezo e Deus me perdoa. E o pessoal espírita se manifesta da seguinte maneira, assim, não, espera um pouquinho, tu pode rezar para Deus, sabe? E isso vai elevar a tua vibração, mas aquilo que tu fez, sabe? Não tem jeito, você vai ter que lidar com aquilo que você fez, sabe? Então, não é olho por olho, dente por dente, mas é um aprendizado. E depois desse aprendizado vem a questão dos testes. Será que você vai reincidir ou não? Tá? Então, por isso que a gente fala muito que aqui é um planeta escola, tá? A gente vem aqui para testar se a gente aprendeu direitinho, se a gente entende direitinho, se a gente está praticando direitinho. É um pouquinho complicado. Tá, então assim, eu falei para vocês da questão de esse meu colega da Cavile ter falado, né? Ele disse assim para mim, Zuleika, eu tô muito chateadinho porque assim, ó, eu não vejo motivo por que falar em sofrimento, né? A gente vê falar em dor, né? Porque sofrimento me parece assim que as pessoas se agarraram numa autopiedade, sabe? Para justificar, ai, coitado de mim, eu não sabia, eu não entendia, eu era analfabeto, a minha mãe foi assim, eu fui obrigada, não sei o que, sabe? Então, isso incomoda muita gente, já me incomodou bastante também, sabe? Esta questão de que a pessoa, de repente, em vez de ela refletir sobre o erro, dar a volta por cima e começar a fazer o correto, a criaturinha começa a dizer, mas coitado de mim, eu fazia esse coitado de mim um pouquinho diferente, assim, sabe? De carinho comigo mesma, sabe? Ai, coitadinha de mim, eu era tão estúpida naquela época, sabe? Eu não sabia que eu estava errando, sabe? Então, tipo, tá, tipo assim, erramos, pagaremos, acertaremos as contas, não sei o quê, mas não precisa chicote, não precisa fazer isso. Isso que a gente chama de sofrimento, tá? Ou então assim, agora o que vai ser de mim? Porque se eu tiver que pagar por tudo isso que eu errei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre acho que Deus não quer nos punir, Ele quer nos ensinar, tá? Então, não acredito que Ele vá, tipo assim, fazer uma coisa que não nos leve em direção... Não é como o carceramento brasileiro, tá? Que é assim, ó, tipo, tu vai lá para pagar os teus pecados dentro da cadeia, tá? Não. A justiça cósmica não pensa dessa forma. Ele pensa que se você não conseguiu compreender alguma coisa, e sempre que você erra, faltou compreensão, então você tem que ir para um meio que vai te ajudar a compreender as questões, mas não para punição, tá? O Dodô falou aqui, sim, os dois livros são... os dois espíritos foram psicografados pelo Chico Xavier, né? A Magali fala, Luiz Gasparetto fez um trabalho de metafísica sobre as doenças. Opa, eu não vi esse, Magali. Esse eu não cheguei a saber. Emmanuel dizem estar encarnado neste momento. Chico assistiu o reencarnar dele antes de desencarnar. Jesus! Eu queria muito um encontro desses dois, ao vivo e a cores, né? Assim, eu queria muito que houvesse um encontro dos dois, mas tá, então, quer dizer que um foi, outro veio, né? Eu acho que são os missionários maravilhosos, né, gente? 100 anos e outros mais, lançados pelo Ivan Coelho Poeta, está aqui para você entender sobre os trabalhos do Centro Espírita onde trabalho. Um filme em forma de poesia, né? Sim, é? Então tá. Mas tá fazendo umas sugestões bem legais, assim, gostei. Em forma de poesia. Né? Então, gente, eu pensei assim,
quando o meu professor meu professor de espiritismo, né, começou a me passar literatura, etc., e textos, e tem revistas também, né, da época, assim, de Allan Kardec. E eu disse para ele, eu vou levar no mínimo 2 anos para conseguir, no tempo que eu tenho, porque, tipo, eu tenho obrigações que eu não posso declinar, né? Então, para eu mastigar tudo que você me passou de informação, eu vou precisar de uns 2 anos, sabe? Então, você me dá um tempo que depois eu volto para prestar contas disso que eu estudei, sabe? E ainda estou olhando, mas o que que acontece? É como eu disse para vocês assim, ó, quando eu olho em forma de perguntas e respostas assim, eu tenho uma certa dificuldade porque é, eu sou uma pessoa que tem a mania de olhar o todo, enfim, né? Então, eu tenho que entender como é que eu entendo as coisas. Se eu souber como é que é o meu entendimento, eu vou aprender mais rápido e melhor, e nunca mais vou esquecer, né? Então, eu me conhecendo, eu fiz um trajeto um pouquinho diferente, tá? Daquele que o meu guia espírita estava me passando. E claro que depois eu volto lá para fazer do jeito que ele está me passando as coisas, tá? Por quê? Porque eu acho que é assim que tem que ser. Ele está no espiritismo há muito mais tempo que eu, e ele está me formando, né? Então, as minhas dificuldades são minhas, eu tenho que lidar com elas e depois eu tenho que voltar para a escola e fazer direitinho, tá? Depois que eu resolvi os meus problemas. Então, eu vou fazer receitas de quem não é uma especialista, mas eu sou uma pessoa que mais ou menos tem uma certa especialidade em educação, tá? Em ensinar os outros. Então, eu achei este moço aqui, que eu já li, já mastiguei, já voltei, já fui, que eu recomendo muito para vocês, sabe? Que é sobre a reforma íntima. Eu achei que o jeito que ele mostra nesse livrinho pode-se ressalvar algumas coisas, porque hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento científico. Ele escreveu esse livro, não sei se aqui fala qual é a data. É que aqui tem 1984, a primeira edição, né? 17ª reimpressão da primeira edição, que é de 1984. Bom, gente, claro que nós já temos aqui, né, mais informações, né, científicas e tudo mais, mas deixando para lá algumas coisas que são da época e daquilo que não se conhecia ainda, tá? Esse livro é simplesmente fabuloso, tá? Olha só. Ney Prieto Pérez. Manual Prático do Espírita. Guia para a realização do autoaprimoramento com base na doutrina espírita. Aqui nesse livro ele também fala esta coisinha que, tipo assim, um médium, para ser um bom médium, porque em geral eles usam o termo médium em vez de empata ou sensitivo, tá? Não sei se o tempo inteiro. Mas ele fala sobre a reforma íntima em 6 perguntas. O conhecimento de si mesmo, como conhecer-se, conhecer-se no convívio com o próximo. Então, olha só, assim, uma coisa é eu me conhecer, sabe? Então, várias vezes em terapia eu já tenho falado assim, faz uma aproximação assim, aproximação de mim pelo corpo, aproximação de mim pelo outro, o que os outros dizem de mim, né? Isso tudo para me autoconhecer. E ele tem uma coisinha que eu achei muito legal aqui, ó.
conhecimento de si mesmo a partir de si mesmo, né? Como conhecer-se, ele dá sugestões, conhecer-se no convívio com o próximo. Olha só, conhecer-se pela dor, conhecer-se pela autoanálise, e ele vai ensinando a gente a fazer uma avaliação individual, tá? O que se pode transformar intimamente? E aí ele cita os vícios, tá? Os malefícios dos vícios, os defeitos, orgulho e vaidade. Aí ele vem assim, ó, um por um, gente. É um querido, sabe? Orgulho e vaidade, inveja, os ciúmes e a avareza, sabe? E ele bota esses três juntos. E a gente, então, Cristo, sabe? É complicado, né? Ódio, remorso, vingança e agressividade, personalismo, maledicência. Outro capítulo, intolerância e a impaciência. Tudo que eu estou falando é um outro capítulo. Outro capítulo, ociosidade, reminiscências e tendências, as virtudes, humildade, moléstia, sobriedade, resignação, né? Resignação é um termo tão interessante que eu acho que era o que eu acabava pegando as pessoas que entendiam mal a resignação, né? Eu acho que era o meu caso, assim, de batia, Serinha, este aqui, Ney, com Y, Prieto Pérez. Depois eu posso botar a fotinha ali, né? Esse assim, ó, a Dodô diz que pode emprestar, né? Esse livro, em forma de poesia. Era um que tu gostou bastante, né? Tu tinha me falado, que lindo. Muito bom. Bom, então assim, ó, ele vai indo, né? Sensatez e piedade, generosidade, beneficência, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, companheirismo, renúncia, indulgência, misericórdia, paciência, mansitude, vigilância, abnegação, dedicação, devotamento, né? E aí depois ele vem com os meios para realizar as transformações. Gente, não, aqui ele arrasa, sabe? Eu não vou ler tudo porque eu não quero, eu já passei do horário, não queria exagerar assim, né? Depois ele faz uma conclusão, né? E fala sobre viver hoje com Jesus, as contribuições de Kardec, o exemplo de Bezerra de Menezes, o acréscimo de Emmanuel e André Luiz, a fraternidade dos discípulos de Jesus, né? E aí ele dá um roteiro das citações no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, né? E tem as referências bibliográficas, que eu sempre acho assim que os autores, quando citam no que eles referendaram, nossa, ajuda muito, porque você pode ir lá também olhar, né? Então, ele faz quadrinhos assim, ó, por exemplo, quando há um incidente, você é punido quando criança, tá? E aí você tem uma reação negativa. Meus pais não me amam. E a reação positiva podia ser: eu errei, estou arrependido, né? Vai! Normalmente a gente pensa que foi injustiçado. Então ele vai citando vários exemplos assim, você é despedido de um emprego, né? E assim vai. Então, assim, ele tem, faça o seu próprio teste, avalie o ódio em você. Eu vou tentar mostrar esse gráfico aqui. Não sei se dá para ver, sabe? Vou tentar. Vamos ver. Eu vou botar ele, tá? Só para estimular vocês aqui. Porque eu vi que não aparece direitinho na câmera, tá? Então, ele faz assim, ó, causa, né? Avalie o ódio em você. Causa do ódio que eu sinto. É por causa de impaciência? É por causa de palavras ásperas? É sarcasmo, né?
É mexericos ou maledicências? É por desconfiança? É por intolerância religiosa, racial, política, ou seja lá? É por ressentimento, ódio, pensamentos sombrios? É por raiva, violência dirigida contra alguém? É por inveja ou cobiça? É por ciúmes? E aí depois ele vai falando assim, ó, impaciência, por exemplo, minha família considera-me uma pessoa muito impaciente, né? Então, assim, depois de todas aquelas aproximações por si, né? Aproximação de si pelo outro, aproximação de si pela dor, aproximação de si. Então, assim, é para autoconhecimento, né? Então, assim, aí vem, eu pronuncio palavras ásperas. Então, eu sou franca e rude, né? Eu sou direta. Tem muita gente que tem orgulho de ser direta, né? Então, a gente chama assim, mas não vai fazer um sincericídio, né? A gente fala umas coisas assim, de brincadeira, para ver se a pessoa consegue uma outra forma de agir, né? Os jovens, né, gente? Os jovens, eles... então, assim, ó, se eu uso de sarcasmo, eu uso com frequência, mas de vez em quando, posso diminuir um pouquinho. Então, assim, vocês não veem exatamente uma doutrina de olho por olho, dente por dente, aqui, sabe? Eu vi uma doutrina que tenta ah, me colocar, né, passo a passo, né? Na observação. Por exemplo, nesta da impaciência, né? Um grau acima. Demonstra impaciência várias vezes por dia, posso diminuir? Né? Sou conhecido como uma pessoa muito paciente. Paciente até demais. Ou seja, omisso. Sim. Então, a gente pode pegar, eu achei assim, eu adoro esse livro. Achei ele um doce, sabe? Batalhei para conseguir, ele não foi muito fácil, eu me lembro naquela época, agora pode ser que esteja mais disponível, né? Recomendo, recomendo que não se saia fazendo de qualquer jeito, tá? Porque, sinceramente, é uma filosofia muito interessante, tá? Ele chama atenção, só para terminar aqui, ele diz assim, ó, que eu separei para dizer para vocês assim, só para ver o jeito que ele entende as coisas, sabe? De modo geral, vivemos todos em função dos impulsos inconscientes que se agitam no nosso mundo interior. Manifestamos sem controle e sem conhecimento próprio nossos desejos mais recônditos, ignorando suas raízes e origens. O campo íntimo, onde os desejos são despertados nas mais variadas formas, encontra-se ainda muito vedado diante de um olhar mais profundo. Refletimos inconscientemente um sem número de emoções, pensamentos, atrações, repulsas, simpatias, antipatias, aspirações e repressões. Somos um complexo indefinido de sentimentos e ideias que, na maioria das vezes, brotam dentro de nós sem sabermos como e por quê. Somos todos vítimas dos nossos próprios desejos mal conduzidos. Então, seu Ney Prieto Pérez, tá? Recomendo. Gente, muito, muito grata. Deixa eu ver os recadinhos aqui. Adorei, já comprei o manual. O manual está na minha lista de leituras. A Josi Lopes entrou. Oi, Josi, tudo bem? A gente está terminando, mas, por favor, eu vou deixar o vídeo aqui, tá? Pode olhar depois. Adorei, já comprei o manual e está na fila. Na fila de leitura, né? Qual página do gráfico? A página do gráfico é 97, 96 e 97, 98.
também, tá? Muito legalzinho. E, Célia, vou ver se tem em Bezerra, hoje aviso vocês. Eu comprei lá. Então tá. Muito bem. Gente, muito agradecida. Tenha uma boa semana. A gente vai se encontrando por aí, né? Então, mais uma visãozinha. Vamos ver a semana que vem. Eu quero ver, sabe aquele livrinho da empatia que tá lá? Este. Aí vai ser este que a gente vai mastigar. Porque esse moço tem um museu da empatia, né? Então, chegou a vez dele, tá? Vamos falar sobre esse pesquisador. Muito obrigada. Boa tarde para vocês.